Últimos expositores, os doutores Gabriel Araújo Souto, a doutora Alexandra Lopes e o doutor José Renato Laranjeira Pereira, eles vão dividir o tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Gilmar Mendes e demais presentes aqui na turma. Meu nome é Gabriel Souto e eu represento o LAPIM, um think tank criado na Universidade de Brasília para o estudo da regulação de tecnologia. Dividirei o meu discurso em 2 pontos. O principal bloco é a relação entre a segurança pública e a privacidade, e o segundo é a jurisprudência sobre a privacidade e a requisição de dados no exterior. Como esse assunto vem sendo decidido em território nacional e internacionalmente. Senhor presidente, como se sabe, ter uma concepção sobre privacidade de dados e, consequentemente, realizar um julgamento a partir dela é um fator que não é simples. Digo isso pois o conceito de privacidade é, consequentemente, mudado. Inicialmente, tratamos a privacidade entre uma ponderação entre interesse público e interesse privado. Posto esse dilema, a autora canadense Ellen Nisselbaum cunhou o conceito teoria da privacidade contextual. De acordo com essa doutrina, as normas que regulamentam as trocas de informação somente farão sentido caso analisadas conjuntamente, ou seja, de forma holística, levando em conta a situação cultural e das normas vigentes. Por outro lado, Daniel Solove defende a teoria da privacidade contextual associada à expectativa razoável de privacidade. Ou seja, seriam necessários considerar 2 pontos. O ponto objetivo, que é o que a sociedade estaria disposta a reconhecer a expectativa individual como razoável, e o ponto também subjetivo do sujeito, onde se leva em consideração as expectativas de privacidade do indivíduo vigiado. Tal entendimento, senhores, foi aplicado no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, United States vs. Katz, e posteriormente foi aprimorado em United States vs. Jones. Portanto, concluindo esse primeiro bloco, o maior instrumento para que se evite uma erosão plena da privacidade dos cidadãos é o devido processo legal. No segundo bloco, que se fala sobre a jurisprudência, a questão que envolve todo esse bloco é a seguinte: podem autoridades brasileiras exercer jurisdição sobre dados coletados em território brasileiro por empresas estrangeiras? Ora, no presente caso aqui do Pátrio, nós temos que a Google do Brasil, no inquérito 784, afirmou que os dados estariam em uma sede estrangeira e que, portanto, não teriam acesso localmente e assim, deveríamos usar o MLAT. Pela via recursal, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que afirmou que essa recusa violaria afrontamente a soberania nacional e que, portanto, os dados deveriam ser acessados e obtidos no Brasil. Assim, determinou-se nesse caso que a jurisdição sobre o dado define-se pelo local de coleta, pela nacionalidade do titular e, terceiro, que não são definidos somente pelo local de armazenamento. Em situação semelhante, senhor presidente, temos que, conforme exposto aqui, o caso na Suprema Corte da Microsoft. Nesse caso, a obtenção de dados de investigação criminal era que os dados seriam coletados pela Microsoft nos Estados Unidos, mas a base de dados estaria armazenada na Irlanda. Nesse caso, decidiu-se que a obtenção desses dados não faz com que o mandado de busca emitido pelas autoridades tenham reflexos extraterritoriais, uma vez que os dados poderiam ser acessados a partir do território norte-americano. Temos, nesse caso, um claro respeito à soberania norte-americana. E questiono, não deveríamos ter o mesmo respeito à própria nossa soberania? Desses litígios foram extraídos os seguintes 4 critérios. O primeiro é o critério de coleta. A jurisdição, nesse caso, seria definida pelo local em que houve a coleta de dados. No segundo, seria o critério pessoal, onde a jurisdição é definida pelo local de residência do titular dos dados, que teria, nesse caso, o acesso a todo o ecossistema da empresa. O terceiro seria o critério do local de acesso, onde a jurisdição é definida pelo local em que haverá acesso e, consequentemente, a quebra de sigilo de dados pelas autoridades. E, por fim, o quarto, o critério de localidade de armazenamento de dados, onde os casos estariam armazenados em um local e exigiria a aplicação, consequentemente, do MLAT. Esse seria o caso que a gente
teria como aplicação a MLAT. Tendo isso em vista, o LAPIM observa que tais critérios são insuficientes para abarcar a complexidade dos temas de privacidade de dados eletrônicos e, portanto, defende que devem ser revisados e adaptados a fim de que os conceitos de soberania e extraterritorialidade tenham uma interpretação moderna, para que a modernidade, nesse caso do conceito de privacidade, possa ser atendida e aplicada ao presente caso. Agradeço mais uma vez a oportunidade